com os nossos corações unidos, os pensamentos voltados ao Mestre Jesus, rogamos aos benfeitores espirituais, emissários de nosso Pai Celestial, que abençoem os nossos esforços, no sentido de nos tornarmos também páginas vivas do Evangelho, através da exemplificação dos esforços para vencermos a nós mesmos e as nossas más inclinações, para nos tornarmos dignos de sermos chamados cristãos. Que esse Mestre amoroso, a luz de nosso mundo, de nossos dias, de nossos ideais, nos acompanhe em nossos esforços, protegendo também ao nosso querido Godinho, para que suas palavras toquem os nossos corações, renovem os nossos sentimentos e motivem ainda mais o nosso comprometimento de nos tornarmos humildes servos na seara de Jesus. Abençoe o movimento espírita na Suíça, aos queridos amigos, irmãos, irmãs da fé suíça, a quem tanto amamos, para que nunca desmoreçam no trabalho que todos unidos fazemos em nome de Jesus. Que o Pai de bondade e misericórdia nos abençoe a todos. Graças a Deus. Obrigada, Jussara. Pedimos ao irmão Godinho que, por favor, ligue sua câmera. Nós não estamos vendo sua imagem. Espera aí, deixa eu ver. Ela já está ligada. Agora deu. Agora está tudo funcionando. Então, vamos apresentar o nosso irmão Godinho. Ele é baiano, da Gema, nascido em Alagoinhas. É de família espírita, sempre teve em mente o objetivo da caminhada com os passos firmes e os abraços abertos, auxiliando o próximo. O seu Jorge Godinho Barreto Neri é expositor espírita desde 1983, divulgando o espiritismo em diversos países. Membro do Conselho Superior e atual presidente da Federação Espírita Brasileira, para o cargo foi eleito no ano de 2015. O seu Godinho também participou do movimento espírita nos Estados Unidos de 98 a 2000 e também no movimento espírita suíço de 2009 a 2012, onde tivemos a alegria do contato fraternal e do aprendizado constante. E foi durante sua estada na Suíça que ele ajudou no processo de unificação do movimento espírita suíço e quando assinamos todos juntos o Pacto de Unificação das Instituições Espíritas em 2012. O nosso irmão Godinho tem o seu currículo reforçado pela larga experiência administrativa na Força Aérea Brasileira, onde percorreu todos os postos em 48 anos de serviços prestados, culminando como brigadeiro das Forças Aéreas. E assim nosso coração se enche de muita alegria, de profunda gratidão por estarmos aqui juntos e podermos compartilhar desses momentos de reflexão sobre o Evangelho de Jesus na sua presença. E com esse amor muito grande nós te damos as boas-vindas, irmão Godinho, em nome da Federação Espírita Suíça, em nome de todos os presentes nessa tarde, nessa noite de estudos. Seja bem-vindo
e a partir de agora a palavra é sua. Muito obrigado, Gorete. Obrigado também a Jussara, aos demais companheiros e companheiras que nos ouvem através destas bênçãos que a misericórdia do Pai colocou à disposição da humanidade, naturalmente, possibilitando-nos e nos preparando para um mundo melhor, um mundo de regeneração, que certamente, sem essa tecnologia que estão à disposição da humanidade e que nós estamos utilizando ainda de forma muito incipiente, mas com certeza com amadurecimento, com as oportunidades e as novas descobertas e inovações, teremos no futuro também, quem sabe, oportunidade de estarmos nos vendo em 3 dimensões, talvez em projeções, como mesmo nós lemos nas obras espíritas, quando em reuniões no plano espiritual, espíritos se apresentam em projeção para poderem ali apresentar outros espíritos que ali estão, fisicamente, podemos dizer assim, presentes, para que realizem as suas tarefas e as suas atividades. Falar do Evangelho de Jesus, falar sobre a vivência do Evangelho, é algo que nós não nos sentimos com toda esta autoridade moral, porque na realidade somos aprendizes, como bem falou a Jussara na sua prece, somos aqueles que estamos ainda domando as inclinações, que precisamos cada vez mais ir testemunhando este código de ética divino que a humanidade há 2000 anos passou a conhecer com a presença de Jesus. Entretanto, é dever nosso, porque ao conhecer o Evangelho, seja por ouvir falar, ou até mesmo por estar se aprofundando no estudo, aqueles que assim se interessam, todos nós passamos a ter graves responsabilidades. Estas responsabilidades se faz porque, a partir do momento do conhecimento, e como ele é proporcional à responsabilidade, cada um de nós vamos tendo desta forma a oportunidade de podermos vivenciar aquilo que já conhecemos. E é nesta questão da vivência que nós precisamos fazer algumas reflexões para verificar as bênçãos decorrentes de quando nós vivenciamos o Evangelho. Mas não devemos esquecer de Jesus, que nos ensinou que para segui-lo seria necessário deixar as nossas sandálias, calçar as deles e prosseguir no caminho que ele ensinou. Isto representa, da nossa parte também, esse exercício, dizemos assim, do sacrifício que cada um de nós fazemos diante dos testemunhos que nós poderemos dar. Ele não prometeu em momento nenhum retirar dos seus seguidores os desafios, os obstáculos, os pedregulhos que naturalmente foram colocados e plantados pelo livre-arbítrio daqueles que o seguem, porque ele sabe que não poderia derrogar a lei divina, a lei de causa e efeito, a própria lei do progresso, a meritocracia, a responsabilidade pelos atos praticados. Mas ele prometeu que jamais abandonaria. Isto é suficiente, porque sabendo de que, seguindo o caminho do Cristo, temos ele ao nosso lado ou à nossa frente, sempre à nossa frente, guiando-nos como guia e modelo, isto nos dá uma segurança, nos dá paz, nos dá tranquilidade. E sabemos que a sua falange são os espíritos que trabalham em seu nome e que a sua presença se faz através desses mensageiros, que nada mais são agentes de sua vontade, podemos dizer, são embaixadores que, em seu nome, nos fortalece, nos ajuda a melhor compreender a sua mensagem, mas, sobretudo, a ultrapassar os desafios que cada um de nós encontramos nos nossos caminhos. Mas nós observamos que muito antes de Jesus, alguns séculos antes dele,
esta ocupação do Mestre, por ser o governador da terra, a sua bondade, ela já vinha trazendo, através daqueles prepostos, que são os profetas, né, que pelas suas falas, as falas dos filósofos, já exortava aos homens para o mundo do conhecimento de si mesmo. Já desde antes do Cristo, a humanidade já tinha sido convidada para fazer essa autoiluminação, esse autoconhecimento. Mas é com o Evangelho de Jesus que ele vem nos dar e nos mostrar que esta luz interior que nós devemos construir, ela é uma edificação, ela é uma construção que cada um de nós devemos fazer. E à proporção que nós vamos seguindo, trilhando este caminho do Evangelho, realizando o nosso próprio testemunho com o conhecimento que nós vamos detendo, esta luz ela vai cada vez mais se intensificando, vai nos dando paz, uma paz diferente daquela que o mundo nos oferece, porque a paz do Cristo é a paz da consciência tranquila, é do dever cumprido, é de termos a certeza que estamos seguindo um código de ética divino que ele testemunhou como jamais foi visto na face da Terra. E em se tratando da iluminação espiritual, nós observamos que não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu evangelho de verdade e vida, que é o maior exemplo, a maior exemplificação desta iluminação. Porque o Cristo, ele já era auto-iluminado, é auto-iluminado. Ele já é a própria consciência, ele é a verdade exposta nos seus exemplos, que esteve conosco para nos alertar, para nos lembrar, porque estávamos afastados, esquecidos das leis divinas, que nós devemos todos, como criaturas, segui-las de maneira obediente e naturalmente resignada, e essa obediência vem em consequência de sabermos, de conhecermos as leis, verificarmos que é o único caminho que temos para progredir e trilhar este caminho que Jesus veio nos ensinar. Então, ele veio nos ensinar esta autoiluminação, veio nos ensinar este progresso que nós precisamos realizar, nos auto-iluminando à luz destas verdades, que é a boa notícia, o evangelho que ele trouxe. Então, a obra que nós observamos hoje do Espiritismo, que a doutrina espírita nos traz, ela é uma obra de edificação da consciência profunda dos seus seguidores no Evangelho de Jesus Cristo. Porque a doutrina espírita ela não traz nada de novo além daquilo que Jesus nos trouxe. Ao contrário, ela nos traz justamente as explicitações, as explicações, de uma maneira fácil, para que nós possamos entender aquilo que Jesus nos falou, para que nós possamos retirar da letra o espírito que vivifica, que nos acalenta, que nos consola. Então, são reflexões que nós devemos ter e observar, porque nos dias de hoje, o Evangelho de Jesus ele está revivido, ele está ressuscitado, porque Jesus prometeu um Consolador que iria explicar tudo isto. E hoje nós verificamos que o Espiritismo é uma doutrina que, sem o Evangelho, no seu tríplice aspecto, ela pode alcançar as melhores expressões de nobreza nas pessoas, mas não passará de atividades simplesmente destinada a modificar-se ou a desaparecer. Porque o Evangelho são palavras de vida eterna. O Espiritismo ele vai cumprir, ao longo do processo histórico da humanidade, o seu papel. Porque no dia que a humanidade, respeitando seus credos, suas religiões, suas culturas, todas elas admitirem e vivenciarem os princípios que a doutrina espírita vem esclarecer, que são os princípios universais, as verdades divinas, nós estaremos vivenciando um único rebanho, um único pastor. O Espiritismo aí cumpriu o seu papel
mas permanece as palavras de vida eterna, cujos princípios estão exarados no Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele é eterno, ele é perene porque ele é divino. Jesus veio trazer as verdades do Pai, e nós lembramos dele pelos exemplos que ele nos deixou, os seus testemunhos. E a doutrina espírita vem justamente resgatar essa pulcritude do Evangelho de Jesus, destas verdades, fazendo com que cada um de nós possamos, à luz do Evangelho, ou seja, a doutrina espírita explicando, podermos compreender e passarmos por essas questões todas que aí estão de forma transitória para o nosso próprio aperfeiçoamento, mas nos consolando com base naquilo que os Espíritos vêm nos trazer, alertando-nos sobre o que é o Evangelho. Porque o Evangelho nada mais é do que um edifício de redenção das almas. Nós, ao conhecermos o Evangelho, não somos mais os mesmos, mesmo ouvindo falar. Porque quem ouve falar simplesmente do Evangelho, ele passa, a partir daquele momento, a ter um conhecimento, mesmo que não seja aprofundado, mas que vem balançar as suas estruturas de conceitos, porque o convite que o Evangelho nos faz é dessa autoiluminação, é da autorrenovação. E a pessoa, diante deste fato, ela está perante uma escolha de prosseguir neste caminho ou apenas de conhecê-lo e deixá-lo. Não há problema, porque sabemos que a lei do progresso é uma determinação divina. Ela é inexorável e irá possibilitar a todos nós, um dia, trilharmos neste caminho que é o único que Jesus nos deixou. É por isso que o Evangelho é o edifício que faz com que nós vamos nos redimindo à proporção que vamos conhecendo, meditando sobre esses conhecimentos, procurando senti-los e, sobretudo, colocar em prática. Então, como desta forma, deveria ser procurado nas lições de Jesus não simplesmente uma exposição teórica, porque quem conhece o Evangelho de Jesus não pode apenas observá-lo como sendo uma simples exposição teórica, mas visando aqueles que começam a estudá-lo, a conhecê-lo, o aperfeiçoamento de si mesmo, a sua autoiluminação. E isso vem desdobrando em edificações que o próprio mestre, no terreno definitivo do Espírito, vem, desde o seu exemplo, olhando-nos para que nós possamos, desta forma, seguir os seus exemplos. E, ao longo de todo esse processo, ele tem enviado, como fez anteriormente com os profetas, aqueles seus mensageiros para fazer relembrar os seus ensinamentos ao longo do processo histórico. Nós verificamos que a humanidade, periodicamente, recebe no seu seio espíritos que vêm polarizar-nos para que nós possamos no caminhar, trilhar o caminho que Jesus nos deixou. A humanidade entrou no processo, após os 300 primeiros anos da nossa era, de admitir o cristianismo, perdendo a sua pulcritude, porque transformou isso na religião do Estado, e a partir de então interesses políticos, pagãos, etc., ritos, mitos foram inseridos, e ele perdeu a doutrina cristã, ela perdeu a sua pulcritude. Mas o alto, Jesus, sempre paciente com os nossos equívocos, os nossos erros, ao longo dos anos, veio sempre mandando missionários para que pudessem nos relembrar. Culminou 1000 anos depois, aproximadamente, com a chegada do discípulo dileto de Jesus, que foi justamente João, que reencarna como Francisco de Assis, para relembrar, diante de toda aquela luxúria que a religião da época predominante mantinha, a lembrança da simplicidade do Evangelho de Jesus, para que nós possamos, desta forma, verificar de que, para seguir os ensinamentos do Pai, de Jesus, é necessário apenas que nós nos amemos uns aos outros. Foi o grande exemplo que nós tivemos de Francisco de Assis. E, a partir daí, naturalmente,
com o desenvolvimento tecnológico, científico, veio dar mais tarde condições, 19 séculos depois, para que a doutrina espírita viesse trazendo-nos estas informações. Porque Kardec, lá em Prolegômenos, do Livro dos Espíritos, tem um parágrafo que eu sempre cito. Este parágrafo ele vem nos trazer a informação Kardec dizendo que os espíritos anunciam que eles estavam diante de uma oportunidade que o Pai havia concedido, porque eles, como ministros de Deus e agentes de sua vontade, vieram instruir os homens e esclarecer, abrindo a nova era para a humanidade. Então, eles estavam ali naquele trabalho que Kardec codificou, trazendo através do Livro dos Espíritos, das obras decodificadas subsequentes, justamente instruções para iluminar e esclarecer os homens a respeito da melhor maneira de se comportar. E a melhor maneira de se comportar é justamente seguindo o Evangelho conforme a doutrina espírita vem nos esclarecendo. Então, quando a doutrina espírita ela revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na Terra, surgem, muitas das vezes, para aqueles que o seguem, e aí vêm os desafios, muitas desculpas, sendo disfarçadas essas desculpas em deserções, vamos dizer assim. Porque o Evangelho convida à renovação interior. E essa renovação é um processo difícil, porque somos espíritos renitentes em equívocos do passado e que é muito difícil sair desse hábito, desse costume milenar, para adentrar a uma experiência nova, que é o convite que o Evangelho nos faz de transformar hábitos, costumes milenares em algo novo. No momento que nós temos o egoísmo impregnado em nós e nós somos convocados ou convidados a transformá-lo, ou seja, no sentido de destruição, mas transformá-lo para que nós sejamos altruístas, caridosos, isto é um processo que, dependendo da vontade de cada um, do esforço que empreenda, isto pode demorar épocas, tempos diversificados em função da velocidade e da vontade que cada um empreende. Então, sempre que o Evangelho chega até nós, no momento do testemunho ou das oportunidades que nós temos para a construção deste mundo melhor que começa através de nós mesmos, muitas desculpas aparecem. Eu estou muito jovem ainda. Esse é um desafio, mas vamos protelar para mais tarde. Aí, quando chegamos mais tarde, sou muito velho, velho demais. E assim nós vamos protelando esses compromissos que nós assumimos e que as responsabilidades e a própria lei de afinidade vai nos batendo a porta na própria velejatura para que nós possamos, assim, dar cumprimento aos compromissos que nós assumimos antes do nascimento. E aí nós vamos deixando para depois. E nesse deixar para depois, não dá mais para voltar, porque o tempo é uma dádiva do Pai. Se você não faz agora, não dá para você aproveitar aquele passado. Por isso que o tempo é uma dádiva, é uma variável que não está sob o controle dos homens. Se estivesse sob nosso controle, seria uma coisa muito ruim. No seguinte aspecto, porque quando chegava o fim de semana, nós queríamos, então, estender um pouquinho mais o domingo para chegar na segunda ou na terça, para atender às nossas necessidades. Ou, quando estivéssemos no meio da semana, queríamos adiantar logo o fim de semana, porque é o nosso hábito. Como esta variável não está sob o nosso controle, nós estamos submetidos à lei divina, que se faz o tempo de forma relativa em cada habitat do Pai, no caso da Terra, pelo seu próprio movimento de rotação em torno de si mesmo, que é o dia e a noite, as 24 horas do dia, e que nós temos que aproveitar. Porque depois que passa da meia-noite de um dia, não tem jeito, porque meia-noite em um segundo já é madrugada do outro dia. E que nem sempre admitimos como sendo madrugada, porque ainda é escuro. Tanto que a natureza ela não dá salto, não violenta a consciência. Ela vai fazendo com que justamente isso seja uma transição tênue para que nós possamos nos adaptar e estarmos atentos em que momento nós estamos e o que nós devemos fazer.
Então, esta é uma questão que nós devemos pensar, não é? Que é um desafio que o Evangelho nos traz. Conhecendo, nós somos obrigados, a partir daí, a fazer uma escolha. Essa escolha é, a partir do conhecimento que me convoca a uma renovação, eu aceitar ou não aceitar. Mas o conhecimento ficou. A gente faz essa escolha. Se deixar para depois, talvez nós tenhamos a própria consciência intranquila de nos arrependermos. Porque relatos vários são dados por aqueles que nos antecederam, que conheceram a doutrina, e que são amigos, espíritos, que, enquanto estiveram aqui, foram trabalhadores sinceros que dedicaram o seu tempo, quase que 24 horas por dia. E eles dizem de que uma das coisas que, quando chegou no plano espiritual, que a sua própria consciência levou nas suas reflexões íntimas, porque sabemos que não há nenhum tribunal nos acusando, a lembrança que eles tiveram e o desejo, e dizem, e os espíritos afirmam que grande percentual, a maioria, tem esta afirmação: eu poderia fazer mais. Então, se nós estamos fazendo muito, pensemos nisso. Talvez nós possamos fazer mais, nos dedicar a esse trabalho, que é um compromisso que uma vilegiatura nos dá nos dias de hoje, chegando até a centenas de anos, mas isso é um átimo, é algo que passa tão rápido para a eternidade, para o espírito imortal. E nós temos, ao longo desses períodos, a bondade do Pai, do Cristo, que sempre nos traz desses espíritos que são compromissados e que trabalham na sua falange, informações. Um deles, que todos nós conhecemos, admiramos, é o venerável Dr. Bezerra de Menezes, que vem desde o ano de 1889, enquanto encarnado, naquele período em que o movimento espírita era incipiente aqui no Brasil, e cada um começava a estudar a doutrina e discutindo questões que nós sabemos que são inócuas, mas na época elas foram muito severas, discussão de que o espiritismo não era religião, que o espiritismo era uma ciência, e isso chegou a trazer até cisões, porque uns eram denominados dos acadêmicos, os outros dos místicos, que é chamado de religiosos, e isso trouxe uma confusão que a união não se estabelecia porque faltava fraternidade. E foi naquele ano de 89 que os espíritas do Brasil, no Rio de Janeiro, teve uma mensagem póstuma de Kardec, que ela hoje está exarada no livro A Prece, editado pela FEB, logo no início, convocando os espíritas ao estudo, à caridade e à unificação. Quando nós pegamos esses três pilares e analisamos, olha, mas naquela época os espíritos estavam estudando muito, porque a doutrina, quando chegou aqui, encontrou um terreno fértil. E passou-se até a publicar nos periódicos, nos jornais, e se fazer até defesa do espiritismo, como aconteceu, não é? Que se tinha notícia dos jornais que chegavam aqui em francês e jornais que criticavam o espiritismo. Aqui no Brasil também se faziam réplicas para demonstrar o que era a doutrina espírita, tanto que uma dessas réplicas chegou ao conhecimento de Kardec, e ele ficou muito jubiloso por verificar que em pouco tempo já se encontrava a mensagem da doutrina espírita além-mar, já nas Américas. Então, isso causou um problema sério. E Kardec veio trazer essa mensagem, chamando os espíritas ao estudo. Então, é sinal que estavam estudando, mas talvez não estivessem compreendendo. Chamando os espíritas para a caridade. Era um sinal de que nós não estávamos praticando a caridade no sentido de sermos fraternos, solidários, indulgentes com os outros, com os defeitos dos outros, ter boa vontade para com todos. E quando nós analisamos a história do espiritismo no Brasil nessa época, identificamos sim que os espíritas não estavam unidos mesmo. Estavam cada um buscando suas interpretações. E o doutor Bezerra, ao tomar conhecimento, ao ver, estudar essa mensagem que veio através do Grupo Fraternidade, pelo médico Frederico Júnior, ele entendeu profundamente a mensagem, porque, além do estudo e da caridade, Kardec chamava a unificação dos espíritos.
E, por coincidência ou não, ele foi convidado a ser o presidente da FEB em 89. Envidou todos os esforços para empreender esse trabalho, conseguiu reunir os espíritas, não chegou até o final, porque no final, sabemos, do ano de 1889, nós tivemos a proclamação da República e todo o ordenamento jurídico do país mudou e, em consequência, ele não conseguiu fazer isso. Entregou a presidência da FEB, mas foi chamado em 1895, quando deram a ele plenos poderes, porque o movimento espírita e a FEB, em especial, passou, principalmente no ano de 1893, por momentos muito difíceis. E, a partir daí, com sua forma paternal, ele envidou esforços para a união, a unificação. E desencarnou em 1900 e continuou até hoje, nos dias, trazendo mensagens e orientações. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu gostaria de, nessas reflexões sobre o Evangelho, de trazer alguns pontos que ele vem nos chamando ao longo do tempo, e desde vários, vou citar alguns apenas. No ano de 1889, no Conselho Federativo Nacional, através da mediunidade do Divaldo, ele nos trouxe uma mensagem onde ele ressalta, dirigindo-se aos espíritas, aí abre aspas, ele diz assim: mas a vós, espíritas, que ouvistes a palavra da revelação, a vós vos cabe levar por toda parte as notícias do reino de Deus, expandindo-as por todos os rincões da terra, não mais amanhã ou posteriormente. Agora tendes o compromisso de acender na escuridão que domina o mundo as estrelas luminíferas do Evangelho de Jesus. Fecha aspas. Então, observem que é apenas um parágrafo de uma mensagem, onde ele vem nos alertando sobre as nossas responsabilidades, sobre a utilização do tempo, que não era para deixar para depois. Nós estamos falando de 89. Mas esse compromisso é um compromisso que nós temos, que não podemos derrogar, e que temos que assumi-lo, porque nós assumimos ele antes de nascer. E temos essa responsabilidade de fazer, não por proselitismo, porque o proselitismo seria apenas falar, dizer, é muito fácil, desde que a inteligência esteja lúcida, a capacidade de podermos falar em público, sem vergonha, etc. Mas não é isto. O que ele está convidando é que, para quem fale, dê o testemunho, para que tenha a autoridade de poder dizer algo que, pelo menos, está tentando realizar aquilo dentro desse esforço, dessa vontade que cada um de nós temos à proporção que esse tempo vai passando. Ele continua ainda dizendo que nós reencarnamos para contribuir com esse momento de mudança de paradigmas desse planeta que é de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós estamos agora vivendo um momento que a humanidade como um todo é um momento comum e que os estudiosos, todos esses que estão analisando este contexto que nós estamos passando, estão dizendo que os protocolos terão que serem todos revisitados, os paradigmas, após essa experiência que a humanidade está vivendo. E nós já devemos ter feito isso há muito tempo, porque é o diferencial que nós poderíamos dar em termos até de inovação, porque Jesus foi o maior inovador. Ele trouxe, na época, uma boa nova, uma boa notícia para que a Terra, como toda a humanidade, se renove. Então, nós temos esse compromisso. E ele nos diz que nós assumimos esse compromisso de divulgar Jesus Cristo conforme as lições insuperáveis do seu Evangelho. Então, nós não podemos divulgar Jesus que não esteja com base no Evangelho. Nós não podemos falar de doutrina espírita sem falar de Jesus e de Kardec. Então, é um dever. A oportunidade de falar sobre o espiritismo, ela é para que nós nos apaguemos, mas ressaltemos Jesus e Kardec. É natural de quem fala, ele se expõe, mas ele tem que se expor por estar apresentando, mas tem que expor
e apresentar Jesus e Kardec. Porque esse é o dever que nós temos, para que nós façamos o mesmo que João Batista fez à época. Ele apareceu, mas ele disse, eu tenho que apagar para que ele surja. E nesse período de transição, nós estamos indo uma transição para um mundo melhor. A transição para que nós possamos, desta forma, nos apagar e ele surgir como o único pastor de um rebanho que nós iremos transformar num único rebanho. Por isto que, nos dias de hoje, as oportunidades de trabalho coletivo, as oportunidades de nós ressaltarmos aquilo que é construído juntos, porque tira o personalismo, é o nosso dever, porque Jesus nos convidou para a impessoalidade. Ele deseja apenas de seus discípulos duas coisas, a humildade e amor. A humildade no sentido de obediência às leis divinas, né? Por conhecermos, sabermos que temos que ser obedientes a ela, naturalmente resignados, e praticarmos a lei maior, que é a lei do amor, que é quando nós praticamos a caridade, colocando esse amor em ação. E o Dr. Bezerra vem nos alertando, nos convida também para que nós possamos, ao longo de todo esse processo, praticarmos o Evangelho. Mas como o princípio da universalidade e o que os Espíritos trazem do alto não é só através de um único Espírito, nós sabemos que são mensageiros, são aqueles Espíritos que trabalham em nome do Cristo, mas é uma falange deles, as suas falas são praticamente as mesmas, idênticas, nesse convite. Nós verificamos que Joana de Ângeles também vem nos falar, através das suas obras, a respeito disso. E ela nos dá algumas informações para que nós possamos, através da psicografia do Divaldo, né, onde ela vem nos trazer, através da entrega a Deus, através deste livro, no capítulo 26, ela vem nos dizer de que nós temos o dever também a cumprir. E ela começa dizendo assim, transforma tua vida em um espelho de feitos, de tal modo que todos identifiquem Deus em ti e desejem também alcançá-lo. Olha que responsabilidade. É o convite. Ela primeiro está dizendo assim, olha, te transforma, te faça melhor, para que você sirva de espelho e os outros olhem em ti para também poder te seguir, não como guia e modelo, porque o guia e modelo é Jesus. Mas as nossas ações, elas influenciam. E para isso nós precisamos ter compreensão das sublimes leis que a vida nos coloca através desse código divino que é o do Evangelho. Então nós espíritas temos uma diversidade de informações provenientes do alto por mediunidades seguras, mediunidades confiáveis, espíritos missionários, como Chico, como Divaldo e muitos outros, mas citamos esses dois porque são aqueles expoentes com os quais nós convivemos, somos contemporâneos, e sabemos perfeitamente aquilatar a estatura moral desses espíritos. Então, nós observamos Emmanuel também nos falando. No livro Consolador, ele diz que é com urgência, que urge que os espíritas sinceros, e aí ele está falando os espíritas verdadeiros ou cristãos, como Kardec nos classifica, aqueles que desejam realmente conhecer e viver os postulados da doutrina, que procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários. Porque a doutrina espírita ela é educativa. O Evangelho ele é educativo. Ele veio para que nós nos autoeduquemos nesse processo de transformação. Para que nós possamos reconhecer o trabalho imediato que esses tempos modernos, que é tempo de iluminação, por isso que Jesus já nos convidou, brilha a tua luz, porque no momento que a gente começa a fazer essas transformações, é algo interno que às vezes não é observado por quem está perto de nós. Porque é uma luta interna que você faz. E os outros observam o nosso exterior, que nem sempre representa o nosso interior.
E é essa luta que nós devemos fazer para que nós possamos, assim, nos melhorando, cada um vencendo as suas dificuldades, né? Somos muito exigidos, porque, naturalmente, aqueles que nos conhecem e aqueles que nasceram espíritas, como é o meu caso, são dificuldades que nós encontramos de vencer a nós mesmos e que nem sempre as nossas atitudes, as nossas ações correspondem à expectativa daquele que nasceu no lar espírita, conhece a doutrina espírita há décadas e que ainda não é um exemplo, um modelo de comportamento. Mas isto é um processo. O que importa é a intenção de cada um de nós, para que nós possamos evoluir. E como ninguém nasceu aqui para dar satisfação ao outro, nós nascemos para dar satisfação aos compromissos que nós assumimos conosco mesmo e a Jesus, nós temos que conviver com esses desafios, mas lembrar das bênçãos, as bênçãos que são as consequências que a prática do Evangelho nos traz em termos de consciência tranquila, de autoiluminação, do dever que nós temos para conosco mesmo, para com a sociedade, para com todos aqueles que convivem conosco neste processo reencarnatório, aonde os encarnados e desencarnados procuram cada vez mais autoaperfeiçoar-se, melhorar-se e fazer com que este mundo seja melhor. O espírito Manuel Filomeno de Miranda também é um outro espírito que vem dentro desse processo, né? Que a falange do Cristo vem dando periodicamente, trazendo informações novas para que nós possamos compreender melhor. Ele também nos fala que urge essa necessidade de que nós, os servidores do Evangelho restaurado, né, que somos aqueles que estamos vivenciando o Evangelho redivivo, que é a doutrina espírita, e a informação dele é muito importante, porque ela é muito pontual, está nos convidando a reconsiderar condutas. Olha que importância. A reconsiderar condutas para que nós voltemos a trilhar aquela estrada pedregosa por onde peregrinou o Mestre. Porque nós estamos vivendo hoje situações que não temos privilégio por sermos espíritas. Mas, ao contrário, temos muito mais responsabilidades, porque quem segue o Evangelho, ele procura, ao longo do seu testemunho, trazer uma mudança. E essas mudanças, o Evangelho é sempre praticar o bem. E quem pratica o bem produz fruto. E qual a árvore que produz fruto, que na época que o fruto está mostrando-se saboroso, ou trazendo aquela vontade da degustação, não recebe pedradas, pauladas, ou chaculetadas dos seus galhos, para que esses frutos caiam e dê como presente aos que estão colhendo o seu sabor. Assim somos nós. Nós que estamos seguindo Jesus, não esperemos encontrar terrenos que não sejam áridos, não porque o terreno com Jesus é árido, mas é porque nós plantamos esse terreno quando nos afastamos da lei. E ao retornar ao caminho de Jesus, nós temos que passar por esses caminhos que nós mesmos colocamos, esses pedregulhos. Por isso que ele não prometeu a nenhum discípulo retirar as pedras do caminho de qualquer um seguidor, mas prometeu estar junto para dar força, confiança, não é? Perseverança, para que nós possamos voltar a esse caminho, que é o caminho com Jesus, que é o caminho que tem estrada asfaltada, é bem sinalizado, dizendo o que é que nós podemos seguir ou não. Porque quando Kardec pergunta, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, se as leis naturais, se a lei natural é divina, os Espíritos dizem sim, que são lei de Deus. A única verdadeira para fazer os homens felizes. Indica o que fazer e o que não fazer. Então, na hora que essas leis estão em nossa consciência e nós somos obedientes a elas, nós temos um farol. Se a gente vai virar uma curva para a esquerda e a curva correta é para a direita, ela vai indicar, olha, a curva é para a direita, mas a vida é de escolhas. Você tem o livre-arbítrio e pode perfeitamente fazer a escolha que você desejar. E a gente escolhe se vai caminhar pela direita, o caminho correto ou não, para que nós possamos, com isso, nesse aprendizado, crescendo à luz da doutrina espírita
que nos faz reviver o Evangelho de Jesus. Então, este é um processo onde nós estamos vivendo bênçãos e, ao mesmo tempo, desafios, por estarmos trilhando esse caminho que a doutrina espírita nos dá, que é o Evangelho de Jesus. Em reflexões que a cada instante nós temos que fazer com as mensagens que esses espíritos nos trazem, né, para que nós possamos trabalhar juntos, e quando estamos juntos, naturalmente pertencemos a uma entidade, né, doutrinária, a uma instituição. E quando estamos nesta instituição, surgem também desafios muito grandes. Aí surgem as dissensões, surgem as lutas internas, às vezes surgem os partidarismos, as hostilidades. Mas quando isto surge, quer dizer o seguinte: olha, aqui está ausente o Evangelho. É sinal de que, na hora de dobrar para a direita, porque o caminho do Cristo dizia, eu estou dobrando para a esquerda. Então, nós temos que revisitar esses protocolos nossos nas próprias instituições para que nós possamos vencer a nós mesmos e retirarmos qualquer mínimo detalhe que nos leve a dissensões, a lutas internas, a partidarismos, a hostilidades, para que nós possamos, assim, vivendo o Evangelho, trilhar no caminho certo. Para que nos nossos corações nós demonstremos realmente a vivência do Evangelho. Porque desta forma nós estamos demonstrando uma outra coisa, que é o excesso do materialismo humano, que nós já estamos vendo isso trazendo, olha, há muitas encarnações. E o momento agora é o momento de vivermos conforme Jesus falou, amarmos-nos mutuamente. Porque, em essência, amar a quem a gente ama não tem muito valor. Por isso que a grande lição que Jesus nos trouxe é amar o inimigo. Porque na hora que a gente ama o inimigo e não tiver inimigo, nós já estamos amando a humanidade, porque amamos a todos. E aí passamos a intensificar este amor para que nós possamos, assim, realizar. E, por falar em inimigo, nós verificamos que o primeiro inimigo de nós todos, especialmente, porque todos nós somos médios, né? Mas dos médios, aqueles que são os ostensivos, é aquilo que reside dentro de nós mesmos. Como todos nós somos médios, então o inimigo de todos nós está dentro de nós. Ele não está fora. Então, frequentemente, a gente observa que há o personalismo, tem a ambição, a ignorância, né? Ou a rebeldia nossa, de uma forma tão voluntária que fazemos, porque nós, muitas das vezes, ficamos olvidando, esquecendo ou esquecidos de vivermos à luz do Evangelho. Porque no momento que as nossas ações, seja na coletividade, no lar, na via pública, na casa espírita, onde nós estivermos, esses fatores de inferioridade, de invigilância, de leviandade, a confusão nos campos improdutivos que nós temos, é o desafio para que nós transformemos. E quando nós transformamos a luz do Evangelho, só vem bênçãos, porque vem a paz interior, vem a consciência tranquila pelo dever cumprido. E é aí, a partir disto, a ausência do mal, porque nós só estamos praticando o bem, passa a ser uma estratégia excelente para que nós possamos, desta forma, continuar a viver cumprindo os compromissos e mesmo sendo fiéis a uma doutrina que abraçamos, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus redivivo nos dias de hoje. Por isso que a doutrina nos alerta de que o médium sem Evangelho ele pode fornecer as mais elevadas informações no quadro da filosofia, da ciência, né, fragmentárias da Terra. Ele pode ser um profissional excelente, né, de reconhecido, um agente de experiência, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Estas são informações que Emmanuel nos traz, dizendo-nos que nós temos que vivenciar realmente, né, o Evangelho de Jesus para que nós sejamos conhecidos
como seus apóstolos. E isto vem quando nós nos amamos como ele nos amou, nos convidando a esta prática para que nós possamos, assim, ir construindo e vivendo estas oportunidades que a vilegiatura, que a encarnação, que a reencarnação nos propicia, para que nós possamos, desta maneira, estarmos tranquilos com nós mesmos. Porque se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis para que o progresso material do homem ele pudesse alcançar, e nós hoje temos um esforço histórico que a humanidade propicia, e podemos analisar todos esses milênios passados, nós verificamos que em todo este processo, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema que veio do céu para a redenção do homem espiritual. Porque é ele que nos convida para essa marcha do amor, da sabedoria universal. Os próprios estudiosos identificaram de que Jesus foi tão grande, não é, que ele dividiu a história. Então, não teve onde botar. Vai botar onde? Ele antes? Depois dele? Não dá. Então, vamos fazer o seguinte, é ele que bota-se antes de Cristo, depois de Cristo. E ele fica ali no meio, como essa referência, justamente porque ele é ímpar. Querendo ou não querendo reconhecê-lo como guia, modelo, como governador da Terra, só o simples fato da nossa contagem de tempo considerá-lo desta maneira, antes e depois, já é o reconhecimento tácito de que ele é realmente o governador da Terra, aquele que veio para nos trazer essa luz do Evangelho, para que nós tenhamos esse roteiro divino, esse código de ética a seguir, dando-nos as tranquilidades. Então, como estamos chegando já próximo ao final do nosso tempo, eu gostaria apenas de fazer algumas lembranças de ações da vivência do Evangelho para que nós pudéssemos fazer um fecho daquilo que nós falamos. Então, é necessário investimento na bondade, na ternura, na abnegação, que nós façamos a manutenção irrestrita da confiança em Deus. Jamais perdermos a confiança em Deus. Se nós cremos em Deus, sabemos que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nós não podemos jamais tergiversar ou duvidar da sua confiança, do seu amparo. E lembrar de que a vigilância e a oração, elas devem ser um processo permanente, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo, neste período de transformação da humanidade e aonde existem vários falsos cristos, falsos profetas, muitos lobos, não é? Vestidos de ovelhas. Devemos também reconsiderar as condutas, conforme Manuel Filomeno nos lembra. Como nós estamos conduzindo? Meu comportamento, ele está sendo um comportamento coerente com aquilo que o Evangelho nos traz, que a doutrina nos convida, e fazemos esforço. Um outro processo que nós devemos observar são os nossos pensamentos. A emissão de bons pensamentos. Como é que nós estamos? Estamos duvidosos diante desse contexto pandêmico que nós estamos passando? Quais os pensamentos que nós estamos emitindo? São pessimistas ou otimistas? Eu estou acreditando nas coisas ou não acreditando? Eu tenho que ter o quê? Vigilância. Eu tenho que ter siso, ou seja, bom senso, discernimento, para ouvir tudo e reter aquilo que interessa, que é bom. Por isso que o grande desafio é justamente conviver com o mal, que é a ausência do bem, sem sintonizar com ele. É o que nós estamos sendo convidados neste momento. Estamos sendo convidados todos ao trabalho incessante pelo autoaperfeiçoamento. Não só o trabalho que nós desempenhamos nas tarefas que temos assumido nas casas, na divulgação da doutrina, mas é esse trabalho de autoaperfeiçoamento, dessa viagem interior que temos que fazer inexoravelmente, mais cedo ou mais tarde. Mas já devemos começar agora, não vamos deixar para depois, porque o tempo, como observamos, é uma dádiva do Pai que a gente não tem controle. Então, enquanto estamos aqui sabendo disso, é importante que façamos esse trabalho. A questão da renúncia, da abnegação, do perdão, são virtudes
que estão latentes em nós e que precisam ser trabalhadas. O testemunho do amor, né, da humildade, da fidelidade. Esse esforço que podemos dizer hercúleo, porque não é fácil, né? É a vontade, a dedicação quase exclusiva que nós devemos ter à autoiluminação e ao trabalho que nós temos a responsabilidade de realizar na divulgação e em servir a doutrina do Cristo, porque servindo a doutrina, nós estamos servindo ao Cristo, porque ela é aquele consolador que ele prometeu que chegaria no tempo certo para explicar tudo o que ele não poderia fazer. Então, a prática ela tem que ser de forma inadiável. A prática da união, a prática da desculpa, porque não se faz união sem fraternidade. E não se faz fraternidade porque fraternidade é um sentimento. Fraternidade não é uma fala, não é um discurso, é um sentimento. E esse sentimento a gente começa a exercitá-lo quando nós temos gentileza. A gentileza uns para com os outros. É por isso que quando nós, espírita, nos exaltamos, ou somos, seja no lar, respondemos alto, temos algum momento das imperfeições que vem e a gente não está vigilante, nós somos cobrados. Porque para que nós estejamos unidos, é preciso ser fraterno, e para ser fraterno é preciso ser gentil. Então, na hora que eu sou gentil com o outro, eu já estou exercitando a fraternidade, que é esse sentimento que nós precisamos ter. Por isso que Jesus foi manso. Os espíritos evoluídos são mansos, mas eles são também ativos, severos, não violentam consciência, puxam a orelha como devem puxar, na hora certa, mas com toda a elegância e de acordo com as suas estaturas morais. Então, o exercício da compaixão, do diálogo, especialmente do diálogo, da compreensão e da ajuda, é algo que nós temos que fazer, são desafios, mas as bênçãos que vêm com a prática da solidariedade, mediante esse auxílio recíproco, quando nós precisamos de ajuda, o outro está pronto para nos ajudar. Então, as bênçãos e os desafios que o Evangelho nos traz são muito. A bênção da iluminação. No momento que nós eliminamos os inimigos da nossa vida, porque o outro pode ser meu inimigo, mas se eu não sou inimigo dele, eu estou tendo uma bênção. A tranquilidade da consciência tranquila. Porque eu estou me autoeducando. Eu estou construindo a paz interior. E assim a gente vai conquistando a paciência e a cultivação incessante da fé e da caridade. Então, que Jesus possa nos abençoar nesta caminhada que todos nós estamos realizando, neste processo de autoiluminação, que graças à bondade do Pai, nós temos hoje o Evangelho de Jesus esclarecido à luz da doutrina espírita, para que nós possamos vivenciar com muita paz, com muita tranquilidade e com muita firmeza de que estamos sendo assistidos nesse trabalho pelo plano espiritual, porque é um trabalho de ambos os planos da vida. Muita paz a todos, obrigado pela atenção, nos ter ouvido durante esse período. Nós quem agradecemos, irmão Godinho. Então, nós convidamos a Antônia Helena, se ela estiver aí por perto, a fazer a nossa prece final. Ela está aqui, estava ouvindo aqui. Posso ficar aqui, né? Pode. Bom e amado Mestre Jesus, eu só temos a agradecer pelas palavras do Jorge Godinho, para nossas irmãs e irmãos que estão aí presentes na Suíça, aonde estão trabalhando em prol do Cristo, e que eles continuem trabalhando, porque o trabalho enobrece a alma. E continue sempre trabalhando, fazendo a caridade, que é a caridade sem limite, e que Deus abençoe este grupo, não só este grupo, mas todos os grupos da Suíça, a todos aqueles irmãos que trabalham em prol do bem. Que Deus abençoe minhas irmãs e meus irmãos, sempre, sempre trabalhando,
Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Obrigada. Receba de nós todos aqui o nosso abraço, nosso amor, nossa saudade.